Boa noite a todos, meus queridos e meus irmãos internautas. A paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Antes de eu ler a palavra aqui para vocês, eu peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, compartilhem, para que o meu canal possa crescer, para que as almas possam se render aos pés de Cristo. Isso através das mensagens que eu posto nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Vocês que não conhecem meu canal, peça para mim te enviar o link do YouTube para vocês no seu mensageiro, amém? Que se encontra a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 7, versículo 54 ao 60. A morte de Estevão, epígrafe, o título. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rinhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram as testemunhas, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Amém? Sabemos que essa palavra em Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas, o evangelista, Dr. Lucas. E nós que somos cristãos, que frequentamos os cultos evangélicos, ou cristão que seja, católico, nós conhecemos essa história de Estevão. Estevão era um homem que a Bíblia não fala se ele andou com Jesus, ou se ele tivesse andado com Jesus, ele seria criança, né? Que ele já era jovem, mais ou menos 16 anos. Então ele estava juntamente com Pedro, Tiago, João e os demais discípulos. Ele aprendeu com Jesus, com as pregações de Pedro, no que eles ensinavam para ele, que eles aprendiam do Espírito Santo. E era um diácono ousado. Era um diácono que aprendeu a pregar o Evangelho de Cristo. Era um diácono que aprendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Era um diácono que aprendeu, lá em João 3, 16, 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Essa pessoa que Deus enviou é o próprio Jesus, é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus de Pedro, Tiago e João, é o Deus de Estevão. E Estevão começa a pregar a mensagem com poder, com ousadia, com muita unção, cheio de graça. A Bíblia fala que o seu rosto resplandecia, porque era um homem cheio do Espírito Santo. E para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que orar, temos que jejuar, temos que meditar na palavra, e o mais principal de todos, vigiar.
Estevão faz isso tudo. Estevão era um homem que a Bíblia não relata o tanto que ele orava, mas eu acredito que Estevão devia orar umas 5, 6 horas por dia. Era um homem que tinha prazer nas coisas de Deus. Era um homem que tinha alegria de limpar a igreja dos apóstolos. Era um homem que tinha alegria de pregar o evangelho. Ele fazia papel de diácono e papel de evangelista. Estevão era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa a qual aprendeu com os apóstolos de Cristo a palavra, aprendeu no partir, na comunhão do pão. E a Bíblia nos fala que Estevão, ousado, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar a palavra para o povo daquela região. Não me lembro onde que era, mas ele começa a pregar a palavra. E cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, ele começa a pregar a palavra de Deus. E a Bíblia fala que o rosto dele resplandecia. E ele ia pregando a palavra de Deus. Muitos tampavam os ouvidos, muitos não resistiam à sabedoria de Estevão. Era um homem cheio da graça de Deus. Era um homem a qual era um arte, a qual muitos escribas e fariseus da época falavam que ele estava indo contra as leis de Moisés e a lei de Deus, que ele estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Então sabemos que a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça por intermédio de Cristo. E ele prega com ousadia. Ele prega que nós não precisamos obedecer as leis de Moisés, tipo essas coisas, circuncidar, obedecer os sábados, não comer carne de porco. Então eram muitos costumes da época de Moisés. Aí você me fala, mas Jesus ensinou a obedecer o sábado. Deus ensinou. Mas sabe uma coisa? Jesus, ele é o Deus do próprio sábado. Essa lei de obedecer o sábado, Deus deu ela para os judeus, que é um costume daquela época. E se nós for obedecer o costume do sábado, comer carne de porco, nós temos que circuncidar também. Nós temos que fazer aquilo que os judeus fazem. Mas a graça foi dada por intermédio de Jesus Cristo. E ele pregava, porque ninguém vivia a lei de Moisés. E a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 2, se alguém transgredir um mandamento da lei, já transgrediu todos. Então não adianta, todos transgrediram o mandamento da lei, até hoje. Ninguém dá conta de viver a lei por completa. Então sabemos que Jesus, ele cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu o seu id. Porque nós somos salvos mediante da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela fé. A salvação é presente de Deus. O dom de Deus é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então muitos não entendiam a pregação. Muitos até entendiam. Mas eu entendia, achava que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Mas Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, de ousadia, que a qual Saulo, que foi o apóstolo Paulo depois, ele presenciou a morte de Estevão.
Estevão, a Bíblia fala que eles pegaram e apedrejaram Estevão. A Bíblia não relata o tamanho das pedras que foram atiradas em Estevão, mas eu acredito que seja pedra desse tamanho assim, e pegava na cabeça de Estevão. E o povo começava a atirar pedras em Estevão. E Estevão com a cabeça cheia de sangue, o sangue escorria, e ele cheio do Espírito Santo, ele pegava e via Jesus em pé à destra de Deus. E ele falava, Jesus aplaudiu o ato que Estevão estava fez, porque Jesus ficou de pé. E Estevão falou: Pai, perdoe-os, pois que eles não sabem o que fazem. Deus nos deu um mandamento, que a qual estava na cruz do Calvário. Ele nos ensinou como um exemplo, que ele nos ensinou a ser imitador dele. E ele disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão seguiu o exemplo de Jesus. Ele perdoou o seu próximo, aqueles que estavam apedrejando. E porque ele seguiu o exemplo dos apóstolos. A Bíblia fala que os apóstolos, eles eram unidos no partir do pão. Eles aprendiam a amar o próximo. Eles amavam a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. E esse é o mandamento de Jesus. Do mesmo jeito que Jesus mandou o Estevão, os demais apóstolos, que Jesus iniciou seu ministério, João Batista abriu o caminho para Jesus, Jesus iniciou seu ministério. Jesus ele nos deu um ide, que é ide, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar o evangelho. Eu estou pregando o evangelho nas redes sociais. Muitas pessoas me criticam, falam que isso não vai dar certo, mas sabe uma coisa? Eu vou pregar a mensagem. As pessoas vão receber, mesmo que tenha poucas visualizações, mesmo que o povo não compartilhe, mas é importante se chegar pelo menos para um pouco de pessoas essa mensagem. Eu fico alegre porque o reino de Deus está lucrando. Porque sabemos que nós temos que fazer o ID de Jesus. Jesus nos ensina que nós devemos andar segundo a palavra dele. Andar segundo aquilo que ele nos ensinou. Jesus nos ensinou a ser imitador dele. Igual Paulo falou: sejais imitador de mim, assim como eu sou de Cristo. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que perseverar na oração, no jejum, meditando nas Santas Escrituras, para que as almas venham se converter. Nós temos que fazer um estudo, buscar aquilo que for, e você sabe que não é heresia. Porque tem muitos estudos no Google que é heresia, mas gente que tem o Espírito Santo, a gente sabe o que é heresia ou não. Mas nós devemos evangelizar. Às vezes as pessoas falam mal do povo da Universal, mas o povo da Universal é um povo exemplar, que a qual nos dias do domingo, até mesmo os cristãos estão assistindo o futebol, e eles ali entregando seu jornalzinho, evangelizando. E muitas pessoas acham que só a igreja deles que vai ser salva. Sabe de uma coisa? Jesus é para todos. Jesus não salva todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora.